Se Satanás existe, foi o que nos perguntaram. É claro que muitos negam a sua existência, declarando que ele é simplesmente um princípio mau, né? E outro, um erro que penetrou no pensamento humano. Satanás é geralmente representado em forma de caricatura, com chifre, com patas, rabo e garfo na mão, e presidindo um reino de fogo e enxofre. Os homens costumam envolvê-lo, o seu nome, em pilhérias, né, em piadas, em filme, em história em quadrinhos, enquanto outros encaram como ser intangível, mais parecido com micróbios causadores de doenças. Mas o que diz as Escrituras? Ele não é apenas um princípio, é o que aponta as Escrituras, mas sim uma pessoa. Pedro, escrevendo na sua primeira carta, capítulo 5, verso 8, ele nos diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o acusador, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele acusa, ele busca quem possa tragar, e ele anda em derredor, bramando como leão. Ele é uma pessoa que tem movimentos e inteligência. Voltando ao livro de Jó, no capítulo 1, verso 6, em um dia que os filhos de Deus estavam indo apresentar-se a Deus, diz que ele veio também, Satanás veio entre eles, se apresentar a Deus. A Bíblia também diz, nos deixa esclarecido que ele tem muitos nomes, entre eles o nome de Satanás, que no hebraico é chamado de adversário, ou vosso adversário, ou nosso adversário. Também outro nome muito usual é diabo, que significa caluniador. Por exemplo, em Mateus ao escrever, no capítulo 4, verso 11, usa esse nome de Satanás. Ele, então, o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Ele usa o nome de diabo, o acusador, na tentação de Jesus. Ele é um grande denominador celestial, é um grande dominador celestial, é o que aponta as Escrituras Sagradas. Em Efésios, no capítulo 6, verso 11 e 12, está escrito: revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. É um ser provido de inteligência, ele arma a cilada. E prosseguindo, Paulo diz o seguinte: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta é com esses adversários. A Bíblia também diz que ele não é um Deus, na verdade ele não é Deus do universo, nem da terra, pois a tudo pertence Jeová, tudo pertence a Jeová. Jeová é dono dos homens da terra e dos homens que nela habitam, dono do universo, ele é controlador de todas as coisas. Mas Satanás, ele é tido na Bíblia Sagrada como Deus deste século. Ele mantém a influência nos homens desse presente século. Coríntios, capítulo 4, verso 4, Paulo deixa bem claro, dizendo: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A influência de Satanás nos filhos das trevas, nos homens, neste presente século. Além do mais, antes da vinda de Jesus, ele imperava a morte. Está bem claro em Hebreus capítulo 2, 14, dizendo o seguinte: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Fica bem claro que ele usava-se da morte para afligir os homens. Portanto, meus irmãos, o diabo existe, ele é real, ele é uma pessoa, ele é nosso adversário, ele é o nosso acusador. Vigiemos, portanto, em nome de Jesus. Amém.